Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos veem aqui no YouTube. Estamos estreando hoje o nosso Psicopapo, o seu videocast sobre psicologia. É um trabalho que nós estamos fazendo aqui com a Estácio de Sá em Angra dos Reis, da matéria na disciplina Psicologia, Ética e Direitos Humanos, da professora Monique Cantarinosi, aqui no Polo de Angra dos Reis. E especificamente nesse primeiro episódio, a gente espera que venham outros a partir de hoje, nós vamos trabalhar um tema muito importante, que é a garantia dos direitos humanos nos equipamentos públicos de saúde. Especificamente hoje, nós vamos trabalhar e tratar do consultório na rua. Para tanto, nós temos aqui conosco hoje a psicóloga Liliana de Macedo Souza, que é a responsável pelo trabalho de psicologia no equipamento do consultório na rua, aqui em Angra dos Reis. Em nome da nossa turma, dos nossos amigos todos que estão aqui participando desse podcast da organização, em nome da professora, em nome da Estácio, eu te dou boas-vindas. Agradeço, Liliana, a sua gentileza. Queria que você contasse para nós um pouquinho do que é o consultório na rua, para que serve esse serviço aqui dentro do Sistema Único de Saúde, especificamente em Angra dos Reis, a nossa cidade. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito feliz de a gente ter sido lembrado, né, na faculdade, porque é um serviço que realmente poucas pessoas conhecem, poucas pessoas já ouviram falar. Então, assim, é muito gratificante, enquanto profissional, ver que tem alunos se debruçando sobre isso. O consultório na rua é uma política pública nacional. Foi implementada a partir de 2011. Aqui no município começou em 2014 e visa o atendimento integral em saúde para a população de rua. Então, você tem uma equipe como se fosse uma ESF, né? Que você tem nos seus bairros, nas suas residências, voltada para aquela população que está na rua e precisa também dos atendimentos. E a gente conta com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, psicólogo, parte de agente bucal também e uma agente comunitária que nos ajuda na abordagem na rua. Sobre não ser um equipamento tão conhecido, meus colegas e eu aqui desse videocast, desse grupo, a gente também não conhecia. A gente foi conhecer, alguns conheceram por conta desse trabalho e outros conheceram por conta de uma outra disciplina que nós fizemos. Então, de fato, é um trabalho, esse trabalho de utilizar as mídias sociais para isso, é importante para que as pessoas conheçam e divulguem e seja demonstrada a importância desse equipamento para a saúde pública do município. E assim, qual é a sua trajetória profissional? Quem é a Liliana, profissional de psicologia? Como você começou e como você veio de lá até estar hoje no consultório na rua? Eu tô formada há quase 20 anos, fiz minha formação na UF. E assim que eu me formei, eu abri o concurso aqui para Angra, eu fiz e comecei aqui. A minha área de estágio tinha sido toda em CAPS infantil. E aí eu tive a oportunidade de, quando eu cheguei no município, estar no momento de implantação do serviço do CAPS infantil. Eu participei dessa implantação e lá fiquei por 14 anos. E aí teve uma hora que eu falei assim, não aguento mais, preciso mudar de áreas um pouquinho, porque é bem cansativo, né? Existe um esforço físico e mental ali que você precisa doar quando você está no atendimento infantil. E aí eu pensei no consultório na rua, porque eu já conheci um pouquinho. A minha mãe trabalhou no consultório na rua, ela foi médica do consultório na rua durante muitos anos, muito apaixonada pelo serviço, então eu via o trabalho dela ali, conhecia alguma coisa, eles fizeram já alguns passeios, eu participei junto, achava um programa muito interessante e aí fiz o pedido para ir para essa equipe. Tem uns 2 anos e meio que eu faço parte da equipe aqui do município. Então é possível dizer que é quase como uma missão de família, assim, né? Sua mãe esteve lá e agora você... Enquanto filha, você participou
dos feedbacks que a sua mãe dava sobre o consultório na rua? Sim, ela tinha uma paixão pelo consultório na rua, né? Lembro que já teve até aniversário dela de 60 anos, ela fez questão de comemorar com os pacientes. Foi um grande café da manhã com os pacientes, assim, ela tinha muita paixão pelo trabalho. E hoje em dia ela de vez em quando vai lá, quando tem festa, quando tem evento, ela vai lá para rever a equipe, rever os pacientes. E depois minha prima também foi trabalhar lá. Minha prima é atual médica do consultório na rua também, uma das médicas. Então a família tá ali. Como é o nome dela mesmo, da sua prima? Clarissa. Então foi com ela que a gente falou para conseguir essa entrevista, como ela é a chefe do setor. Sim. Muito obrigado, Clarissa, inclusive, pela sua gentileza. Desde o primeiro contato ela foi muito solícita conosco. E como é, de fato, o trabalho do psicólogo nesse contexto específico? Na verdade, quando você trabalha no consultório na rua, é um trabalho multidisciplinar. Vocês viram que quando vocês foram fazer a visita lá, que é uma sala só de atendimento para todos. Então, a gente não tem aquele consultório, aquele espaço isolado para a psicologia atuar. Então, é uma escuta mais ampliada. E aí, quando eu vejo a necessidade de alguma escuta mais individual, eu vou para um cantinho da sala, vou lá para fora da sala, ou faço atendimento na rua mesmo, num local que esteja mais vazio. E o que a gente faz? Assim, eu gosto muito quando eu posso fazer o acolhimento desse paciente para colher muito daquela história, que as meninas vão colher muito a parte clínica daquele paciente. Eu gosto de saber a história do porquê eles chegaram ali, como que era a vida deles antes, por que eles saíram da cidade deles quando eles não são daqui, como se deu essa ida para a rua, há quanto tempo eles estão, resgatar um pouco dessa história, porque acaba se perdendo. Quando a gente vê assim, é uma pessoa de rua, a gente, no senso comum, acaba pensando, esquecendo que tem uma vida prévia, né? Que tem muita experiência ali que foi deixada para trás e que aquela pessoa traz muito mais do que só o que a gente está vendo. Então, faz parte do trabalho a gente resgatar essa história deles e resgatar a autoestima. Eles chegam a um ponto que eles não se reconhecem mais como seres humanos, como pessoas de direito. Então, tem todo um trabalho para você recuperar essa parte, para eles se identificarem como pessoas merecedoras de usar o serviço, de não só o nosso serviço, como outros espaços, que eles são cidadãos como todos os outros e têm que estar ali. E aí, a partir do momento que você começa a resgatar essa parte deles se enxergarem, aí você começa a trabalhar outras coisas. Por exemplo, as pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas, de poder encaminhar, por exemplo, para um CAPS AD, porque a princípio nenhum quer. Para que eles vão lá? Eles não querem, eles se assustam. Então, até para que eles possam acessar outros serviços de saúde, a gente tem que fazer um trabalho prévio de fortalecimento para que eles reconheçam as dificuldades, se reconheçam como pessoas que podem e devem usar aqueles serviços e consigam se implicar nos tratamentos. E o que, dentro dessa realidade de resgatar a humanidade, de garantir, porque não é só garantir os direitos, é trabalhar para que eles consigam entender que são merecedores desse direito. Exato. Quais são os principais desafios que você, enquanto profissional de psicologia, encontra nessa realidade com a qual você trabalha? Então, primeiro passo é assim, eles aceitarem falar com a gente. Eles chegam muito ressabiados, muito assustados. E aí a gente mostrar que ali é saúde, que não é julgamento, que nada do que eles falem a gente vai jogar de alguma forma contra eles, que ali é um espaço seguro e de sigilo, em que eles podem realmente se abrir, porque alguns estão ali depois de cometer crimes, outros não querem que a família os encontre. Então, eles têm muito essa questão de, mas eu vou falar, eu posso, né? Qual é o nível de confiança? Sim. Tem a ver com esse rapport que a gente conhece dentro da nossa disciplina, dentro da nossa profissão, né, da sua profissão de psicóloga. Eles têm essa dificuldade de dar esse primeiro passo, não é? Sim, sim. E aí é uma construção, né? Você vai mostrando aos poucos. Dificilmente é de primeira alguém que vai chegar e falar. Até tem, né, que chegue e fale muito, mas a grande maioria é um trabalho de construção, de confiança, de vínculo, para depois você começar a trabalhar essa parte de pertencimento, de pessoa de direito, né?
E deve haver alguns casos em que, imagina-se que essas pessoas em vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua, elas têm muitos grupos, elas andam juntas. Acontece de uma indicar para o outro, e isso Muito, facilita o muito, contato? muito. Eles geralmente andam mesmo em grupos, dificilmente eles ficam sozinhos, até para a própria segurança. E aí um conhece, aí quando chega alguém na cidade, olha, você pode ir lá, tem as meninas, vão te atender. E aí um vai passando realmente pro outro. Então, muitas vezes a gente tem que ir na rua fazer essa busca, mas grande parte dos usuários chegaram lá pra gente porque outros indicaram, foram juntos, vão acompanhando, ó, vim aqui te apresentar. E deixam lá, ó, agora você fica aí com elas que eu vou embora. Eles fazem esse trabalho junto com a gente, né? Bem bacana. E existe algum protocolo de encaminhamento, a depender do que você apura enquanto profissional de psicologia? Quais são os passos a partir daí? Você disse que você é responsável por um atendimento inicial, estabelecer esse vínculo, essa confiança, e após isso é identificado o problema, seja a dependência química, qualquer que seja o outro problema. Qual que é o protocolo que vocês utilizam a partir daí? Então, a gente trabalha com encaminhamento, né? Eu, especificamente, CAPS AD, CAPS 2, que é o que a gente tem aqui no município, ambulatório de psiquiatria, basicamente esses três. Não, dificilmente é de cara, porque primeiro, como eu te falei, você tem que fazer essa sensibilização para eles aceitarem o tratamento, mas a gente tem muita troca com esses três setores, que é o CAPS AD, que é o do uso abusivo de álcool e drogas, o CAPS 2, que é para transtornos mentais graves, que a gente tem alguns que são acompanhados lá também, e ambulatório de psiquiatria. E há de fato uma sequência do tratamento? Qual que é a proporção entre pessoas, não precisa ser um número exato, mas a proporção entre pessoas que você atende, faz o encaminhamento, e eu imagino que por estar em situação de rua não é a mesma coisa. Eu ser encaminhado, eu tendo outros direitos satisfeitos, eu vou ao médico, eu vou cuidar da saúde. Nesse caso, se você tem alguma proporção de quantos você encaminha e quantos de fato continuam? Poucos aderem. E assim, é muito inconstante. Aí eles vão hoje, aí passam um tempão sem ir, aí conseguem ir de novo para acompanhamento. Alguns a gente vai junto para que eles consigam criar esse vínculo com a outra equipe. Então a gente vai junto. Eu já várias vezes fui para oficina junto com o usuário nosso para que conseguisse participar lá do CAPS, até que ele conseguisse estar bem com a equipe de lá. E às vezes a equipe de lá vem até a gente para fazer atendimentos em conjunto na rua, porque aí a gente tem o contato diário ali com eles, eles estão fugidos de lá e aí vem fazer com a gente, ou às vezes param de frequentar lá e aí a gente liga para saber, eles estão frequentando mais o CAPS. Mas o tratamento certinho, poucos fazem. Eles fazem mais esporádico, conseguem sustentar por um período, depois abandonam, depois voltam. É uma clínica mais difícil. O pessoal do CAPS 2, a gente tem uma frequência mais certinha de atendimento, de frequência. Tem paciente que a gente acompanha que já está há anos lá no CAPS e consegue manter esse tratamento. Pelo que eu observo assim da sua fala agora e das vezes que nós visitamos o equipamento, nós estivemos lá por 2 ocasiões, estivemos para conhecer o espaço físico onde vocês ficam e estivemos para fazer uma visita de campo com eles, aqui na Jacuecanga, inclusive, o local onde a gente está agora. Eu acredito que isso gere, de fato, um vínculo para além, inclusive, do vínculo de profissional. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você tem algum caso que demonstre esse vínculo que se cria. Eu me recordo de você contar de um paciente que você levou ao médico. Então, um caso onde fique claro, além do vínculo profissional, de alguém com quem eles possam contar, esse vínculo outro, de ser humano mesmo, que infelizmente, nesse caso, uma carência deles. Tô me lembrando assim, de uma coisa que aconteceu hoje que eu achei super interessante. É uma gestante que a gente está acompanhando. Ela está bastante empenhada em tentar melhorar por conta da gestação. Então, está frequentando o CAPS AD, está tentando se organizar para ter um cantinho para criar essa criança. E ela já está com 7 meses de gestação
e não conseguia descobrir o sexo do bebê. Hoje ela foi fazer a ultra. A primeira coisa que ela fez ao sair da ultra foi lá na sala para compartilhar com a gente o sexo do bebê. Assim, não precisaria, né? Assim, não era uma obrigação ela estar lá. Mas ela fez questão de dividir esse momento. Ela e o companheiro fizeram questão de ir lá, super emocionados, dividir esse momento com a gente. O companheiro foi junto. E como que a Liliana, ser humano, reage a isso, não a profissional? Então, eu fiquei saltitando junto com ela. Eu fiquei muito feliz, porque ela estava numa angústia de saber o sexo do bebê e nunca conseguia. E ela já estava lá pensando em nomes e super... E é uma coisa relativamente simples, se você for olhar para quem tem a sua vida resolvida, vamos chamar assim, saber o sexo do bebê é uma coisa simples. Para ela é um grande evento de fato, mas mais ainda nessa situação, não é? Porque a gente pensa, a primeira coisa que a gente vai dividir é com a família, né? E ali é onde eles encontram esse lugar, esse espaço de compartilhar as coisas importantes da vida deles, né? E isso é comum? Isso acontece com frequência? Acontece. Eles gostam muito de tudo que acontece de bom, eles irem lá também dividir com a gente. Isso vai para além do profissional, né? Isso vai para além do trabalho de psicólogo. Sim. Acho que garantir os direitos humanos de alguém, qualquer que seja a vulnerabilidade, mas sobretudo essa que a gente está trabalhando aqui, que é a pessoa não ter onde morar, não ter um teto, deve ser extremamente gratificante para vocês. Sim, acho que a gente aprende muito, né? Acho que sempre que a gente tá clinicando, a gente aprende demais. Em cada especialidade você aprende de uma forma, né? Assim, quando eu trabalhava com as crianças também foi um aprendizado enorme. E com eles é o oposto de tudo que a gente imagina na vida. A gente tem uma programação de que a gente tem que ter casa, a gente tem que ter família, a gente tem que ter rotina, tudo muito certinho. E eles vão na contramão disso tudo, margem, né? literalmente. E aí você aprender que você não pode julgar, que você tem que respeitar a decisão deles. Que a vontade que dá é chegar, para com isso, vamos lá, vai pra dentro de uma casa. E não é, a gente não tá ali para isso. A gente tá ali para qual é a sua escolha. Então, dentro da sua escolha, o que a gente pode fazer para te ajudar dentro do campo da saúde para que você seja o mais saudável possível, tanto física como emocionalmente. Então, para se em algum momento quiser mudar isso, ter as ferramentas. E se for uma decisão da pessoa continuar na rua, que possa fazer com dignidade. A gente não está ali para forçar ninguém a sair da rua. A gente está ali para dar ferramentas para aquela pessoa estar o melhor possível com as escolhas dela. Você acha que, por mais preparo que você tivesse tido da sua mãe ao ver os relatos dela, você enfrentou essas situações? Como você lida, agora um dualismo aí entre profissional e pessoal. Quando você vê, por exemplo, alguém que você, como você disse, procura uma casa, como é que é o ser humano, mais uma vez, lidar com isso? Com essa frustração de talvez, se fosse alguém do seu convívio, da sua família, você ia insistir, entre aspas, obrigar, embora a gente não use essa palavra. Trabalhar com a psicologia e aprender a lidar com a frustração, né? Porque você vai sempre com muito ímpeto querendo que aquele caso seja... Não é assim. A maioria das vezes não é. E aí o que acontece? Você tem que prestar atenção no detalhe de cada evolução. E aí quando você começa a não ver o macro, mas você vê o passinho de formiguinha que está tendo ali, é muito enriquecedor. Isso não só na clínica do consultório na rua, mas em qualquer clínica. A gente sempre pensa que evolução é só uma coisa muito grande. Nossa, que ele resolveu a vida. A gente não vai resolver a vida de ninguém. São né? pequenas vitórias São pequenos diárias. detalhes, exatamente. E você saber que hoje teve uma vitória, amanhã pode ser que dê um passinho para trás, mas que você vai estar ali ainda do lado do paciente, acompanhando aquela jornada dele. Você não vai mudar a vida dele de uma hora para outra, mas você vai mostrar para ele que ele está ali com auxílio, que ele tem um acompanhamento e que ele não está sozinho, né? E aí a gente tem que aprender a lidar com a frustração sempre. E aí é terapia. O psicólogo precisa aprender a lidar com a frustração, qualquer que seja o contexto. Precisa fazer terapia, porque senão realmente você vai com um investimento ilusório de que ele vai ser de uma forma e vai ser da forma real. A gente está lidando com o ser humano, né? Lidando com o ser humano.
Nós estivemos, como eu disse, por 2 vezes no consultório na rua. Uma vez no equipamento físico e a outra nós acompanhamos a visita. A gente fez um pequeno VT sobre essas nossas visitas, essa acolhida que vocês fizeram conosco e nos levaram. A gente vai ver agora o VT e vamos comentando aquilo que a gente vai observando. Fica no centro da cidade, não é isso? Isso. Um prédio de centro de especialidades médicas, no 2º andar, uma salinha. Deixa eu ver aí. Essa é a nossa salinha de atendimento. Tem uma parte da nossa equipe que estava aí no dia. Essa é a Camila, assistente social, que está lá desde o início do projeto. Esse paciente que apareceu ali com a sacolinha, ele vai toda segunda-feira lá pegar a medicação. A gente dá uma ajuda nele na organização das medicações que ele precisa tomar, porque ele é analfabeto. Então, ele muitas vezes se confunde. Esse aí é o nosso espaço da televisão. Esse aí é o espacinho que eles criaram também. Nossa biblioteca. Um pouquinho da divulgação do nosso serviço. Aí vocês pegaram um momento de curativo. Isso aí são fotos dos nossos eventos, dos nossos pacientes. Isso aí já é nossa visita aqui na Jacuecanga. Consultório na rua, gravando entrevista na rua. Isso aí é uma das nossas pacientes. Nesse dia ela estava de bom humor, resolveu conversar com a gente. Aceitou que os alunos também se aproximassem. Não é sempre que ela aceita a nossa aproximação, mas nesse dia ela estava bem disposta. Nesse dia, a princípio, ela não queria muito papo, não. E ela tem uma questão de sempre achar que ela tem diversas profissões e quem vai falar com ela tem a mesma profissão da pessoa. E aí ela não estava querendo muito papo, eu pedi de psicóloga para psicóloga que ela doasse um pouquinho do tempo dela para conhecer os alunos, que os alunos precisavam da experiência dela. E aí ela topou e conversou com a gente. E foi muito bacana porque nesse dia, antes, você pediu que nós ficássemos afastados para que ela pudesse, para que vocês chegassem inicialmente e fizessem esse primeiro contato. E aí, sem saber, eu não conhecia ela, não sabia quem era, nós passamos por ela. E aí ela viu o cachorro dela estava no nosso caminho, ela falou, não vai pisar no meu cachorro. A gente descobriu que era ela. E a maioria dos atendimentos, eles são assim, né? Vocês precisam, apesar de ela já ser alguém que era já assistida por vocês, já há bastante tempo, mas sempre precisa ter esse cuidado. Sim, sim. Porque a gente não sabe se a pessoa naquele dia está disposta a atendimento, né? Uma coisa é quando você vai, você procura o serviço de saúde, o profissional sabe que você quer estar ali. Outra coisa é você invadir o espaço daquela pessoa para ofertar um atendimento. Então, você tem que ter esse cuidado para perguntar se a pessoa te dá permissão de estar ali. Queria só falar um pouquinho dali das imagens da sala. Apareceu ali um espaço com espelho, com alguns produtos de higiene. Aquilo ali eu montei tem uns 2 anos, porque eu vi que muitas vezes eles chegavam sujos e eles não se enxergavam. E eu parei para pensar, poxa, quem mora na rua não tem espelho. O espelho é a vitrine de uma loja, né? E nem sempre você pode parar para ficar se olhando. E até por um trabalho de reconhecimento dessa parte que a gente estava conversando, de se reconhecer enquanto ser humano, você precisa se ver, você precisa se enxergar. Então a gente montou, a gente chama de cantinho da beleza, mas para mim é um cantinho do autocuidado, do autorreconhecimento. É o momento que eles param, se olham, se cuidam. E aí eles começaram meio ressabiados e hoje em dia todos eles fazem uso. Ali a gente tem desodorante, tem creme de cabelo, tem hidratante, escova. E aí eles vão lá, às vezes eles conseguem um bico, e eles vão lá, olha, vim aqui só para me arrumar para eu poder ir trabalhar. Porque eles já não querem trabalhar sujos, né? Eles já querem ter esse cuidado. E aí vão, se penteiam, passam aquele creme, tentam ajeitar o cabelo de forma diferente. Então, realmente, assim, eles têm esse cuidado mais, eles têm tido essa oportunidade de se enxergar ali. Aquele outro cantinho que apareceu com os caixotes coloridos foi uma construção deles. Eles trouxeram aqueles caixotes, lixaram, envernizaram. Um deles tem ferramentas, porque ele
antes de morar na rua, ele tinha como profissão, ele era marceneiro, e aí eles escolheram o local onde iam ficar, montaram toda aquela estante e trazem muitas vezes a decoração. Tem plantinha ali que foi doação de paciente, tem artesanatos ali de latinha que foi paciente que fez também, botou lá para enfeitar. É um cantinho que eles se identificam. E a caixinha com livros é a nossa biblioteca, porque muitos também gostam de leitura. Então eles vão lá, pegam o livro, leem, devolvem. Eles têm todo esse cuidado com os livros. Tem uma salinha de TV também, né? Sim, ali... Você disse que tem um específico que vai ver uma novela. Então, a televisão a gente colocou... No início a gente colocou meio sem regra para ver como ia ser. E aí não deu certo, a gente foi ajustando. Então, a televisão funciona nos dias que eu tô na unidade para poder controlar. E tem horários específicos. E eles conseguem seguir essas regras. E aí eles chegam e eles têm que entrar num consenso do que eles vão ver. É interessante também porque, assim, trabalha essa questão deles terem que se entender para um bem comum e trabalha a parte de concentração, que era muito, muito limitada quando a gente começou. A gente botava um filme, eles viam 5 minutos e não conseguiam continuar vendo. Saíam da sala, voltavam, ficavam agoniados. E aí eles foram conseguindo a cada vez, né, ficar mais um pouquinho. Hoje eles já conseguem ver filmes inteiros. Eles já chegam lá dizendo qual filme que eles gostariam de ver. E aí a gente tinha um que só queria ver novela. Ele ia todo dia, no horário da novela da tarde, pra ver novela. Isso às vezes dava um desentendimento, porque o outro não queria ver novela, queria ver filme. Então a gente tinha que ir fazendo uns acordos com eles. Tinha uma que toda semana, todos os dias, ia lá no horário do jornal, porque ela gostava de ver jornal. Ela queria saber das notícias. E é ótimo, porque ela tá sempre muito antenada, sabe conversar sobre tudo, porque ela acompanha o noticiário indo lá todos os dias. E isso, assim, é saúde mental. Sim. A gente está acostumado a imaginar que saúde é simplesmente você ir lá e ser vacinado contra algo, fazer um exame de sangue. E, para mim, pessoalmente, acredito que para grande parte dos nossos colegas desse grupo, e de outros colegas também que vão participar com seus equipamentos específicos, é entender que a saúde mental ela é tão ou às vezes mais importante, porque se você está deprimido, com humor deprimido ou com uma tristeza grande, você não consegue cuidar de outros setores da sua vida. Sim, sim. Então entender saúde, para mim pessoalmente, entender aquilo, e nós estivemos lá algum tempo com vocês e a gente recebeu com vocês um paciente. Todo o tempo que ele ficava conversando conosco, ele estava diante do espelho. E eu não me recordo se ele tinha algo específico para fazer, mas ele queria se sentir bem. Sim, E sim. diferente de mim, ele tinha bastante cabelo. E eu fiquei vendo ele cuidar daquele cabelo e pensando, poxa, podia ser eu. Brincadeira. Mas eu achei bonito isso, porque a gente está muito acostumado a passar por essas pessoas, passar por elas, não, a gente São não enxerga. invisíveis. São invisíveis. Isso é muito importante. Eu achei esse cantinho incrível, assim, é inspirador de verdade. E essa questão que você está falando, né, de promoção de saúde, e se a gente pensar, também é uma ideia de redução de danos, porque o momento que eles estão ali dentro com a gente, que eles estão vendo um filme, parece bobo, mas é um momento que eles não estão fazendo uso. Então, assim, que sejam 2, 3 horas por dia. São 2, 3 horas a menos se colocando em risco, fazendo uso de substância, num local protegido. Então, assim, é saúde. É saúde. Falando um pouco mais sobre aspectos técnicos do atendimento, como é que vocês trabalham? Você já falou um pouco quando a gente viu o vídeo sobre a abordagem no dia a dia na rua. Como é que é o cuidado que vocês precisam ter para garantir a integridade dos pacientes? Exemplo, quando vocês não vão abordar alguém que não conhece o trabalho, ou não conhece vocês pessoalmente, ou não foi indicado por outro amigo que está em vulnerabilidade social. Que cuidados vocês precisam ter? É importante a gente saber, porque muitos dos que nos estão vendo gostariam talvez de trabalhar ou vão se sentir impelidos,
nós aqui também, que protocolos são utilizados para garantir tanto a segurança do usuário quanto a do profissional? Sim, primeiro, a gente nunca faz abordagem na rua sozinha, pelo menos em dupla ou em trio. E aí, sempre, quando não conhece, há uma certa distância, se identificar, perguntar se para essa pessoa se pode se aproximar, se pode falar. Então, assim, eles ficam com medo de quem está vindo, se vai fazer alguma coisa, confundem às vezes com o pessoal da abordagem, que aí é mais uma pegada da assistência social, muitas vezes vai falar de abrigamento. Então, a gente já chega logo se identificando como profissional de saúde, ofertando se eles precisam de qualquer serviço que seja. E aí, se essa pessoa permite a aproximação, aí a gente chega e explica com calma como é o serviço, já faz um acolhimento, às vezes faz a ficha ali na própria rua. Se tem algum conhecido naquele grupo, a gente primeiro vai ao paciente que a gente conhece, e aí a gente pergunta, eles vendo que a gente já está com aquele outro paciente, a gente pergunta também se pode aproximar, se aquela pessoa pode nos apresentar aos outros. E a partir do momento que a pessoa fala que não quer conversa, que não quer atendimento, a gente respeita, fala que se precisar algum dia a gente está lá na sala, que pode ir à vontade, ou em uma nova abordagem a gente tenta de novo. Por mais doloroso que seja ouvir, cuidar da sua saúde também é uma escolha. Também, e tem que ser respeitado. E para a gente encerrar essa parte técnica, queria que você dissesse para nós a composição da equipe. Que profissionais trabalham, além de você, psicóloga, e de profissionais de medicina? Esmiuçasse para nós quantos e quais são profissionais que trabalham no consultório na rua. Nós hoje temos uma formação com 2 médicas, 2 assistentes sociais, tem eu de psicóloga, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, uma auxiliar de serviços bucais que também responde pela nossa coordenação. Temos uma agente comunitária de saúde. Bastante gente, né? Bastante. É uma equipe bastante bem multidisciplinar, né? Dá para acompanhar bastante. E dentro do seu trabalho de acompanhamento como psicóloga, a gente já falou aqui, talvez já saibamos a resposta, mas a gente vai perguntar mesmo assim. Quais são os problemas maiores que você encontra? Que tipo de debilidade de saúde mental é mais frequente dentro do seu trabalho de profissional, como dentro do consultório na rua? É o abuso de substâncias. Abuso de substâncias. É o que mais a gente tem. E aí por diversos motivos, né? A origem do uso é bem ampla, mas o resultado que chega ali pra gente prioritariamente é esse. Álcool e outras drogas. É o que mais nós temos. É um problema de saúde pública mesmo, né? Sim. Em toda a cidade, não só aqui em Angra. Vamos... em primeiro lugar, assim, eu gostaria de dizer que é inspirador o que vocês fazem. Nós não conhecíamos tão a fundo. É importante que quem esteja vendo esse vídeo no YouTube consiga entender a dimensão e importância desse trabalho. Conhecer, eu acho que vocês estariam disponíveis para receber visitantes, pessoas que queiram conhecer. Fica no centro da cidade, onde funciona o SEM, não é isso? Isso, Centro de Especialidades Médicas. Ali na praça da Igreja do Carmo. Isso. Na Praça do Carmo, ali, fica em frente. Então seria importante que se você quiser conhecer, agendar lá com a equipe, é importante, profissionais das mais diversas áreas, profissionais estudantes de enfermagem, do nosso curso de psicologia, medicina, assistência social, serviço social, é importante. E agora a gente vai para um momento mais descontraído. Sim. Ou não. Uma espécie de Marília Gabrielização da nossa conversa. Ai, meu Deus. Se é que somos dignos de nos compararmos a tão grande jornalista do nosso país. Mas a gente vai fazer um bate-bola. Eu vou dizer algumas palavras, até para tornar dinâmico esse vídeo. Eu vou dizer algumas palavras e você vai dizer uma palavra só. É uma resposta menos com a cabeça e mais com o coração, para a gente nos encaminharmos já para o final desse videocast. Vamos lá? Preparada? Não, mas
vamos lá. Marília Gabriela tinha um óculos, né? Botava um óculos assim. Eu vou fazer meu Vamos lá. assim, vamos lá. Psicologia. Amor. Amor. Sistema Único de Saúde. Vida. População em situação de rua. Desafio. Consultório na rua. Superação. Direitos humanos. Necessários. Saúde mental. Importantíssima. Acolhimento. Acolhimento. Eu acho que é o que a gente precisa, né, na vida. Não, tinha que ser uma palavra só, Não né? tem problema, a gente precisa mesmo. Todos nós precisamos, independente Sim, todos os lugares, acho que acolhimento é o que falta. em que contexto social a gente esteja, todos nós precisamos. Escuta. Necessária. E para terminar, esperança. A última que morre. Muito importante. A gente gostaria agora de convidar uma pessoa aqui para sentar conosco nessa mesa. E foi para nós uma gratíssima surpresa, porque isso se mecanizou hoje. Então, a gente quer agradecer a você sobre isso. Queria convidar a Eliane para sentar aqui conosco. Vamos lá. Eliane, boa tarde. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite para Eliane. São Camilo de Leles, ou Camilo de Leles, ele tem uma frase que diz o seguinte: mais coração nas mãos. O que significa isso? As nossas ações, elas precisam ser, seja como profissional, seja como ser humano, em tudo que a gente fizer, a gente precisa pôr amor. Sim. A gente precisa colocar amor nas nossas ações. E a gente vê isso acontecer através do seu trabalho, do trabalho da equipe que trabalha com você no consultório da rua. E isso gera frutos. E a Eliane é uma pessoa que já viveu em situação de rua, situação de vulnerabilidade social. Ela não passou pelo consultório na rua porque à época não existia, isso foi antes de 2011, eu não vou falar muito para que ela fale, mas a gente gostaria de agradecer a você através dela, porque o seu trabalho, o trabalho da sua equipe, dá resultado. E embora ela não tenha passado pelo consultório na rua, alguém um dia olhou para ela como você olha para aquela senhora que nós atendemos, para aquelas tantas pessoas que entram lá, não só você, como a sua equipe. Então, sinta com esse relato o nosso agradecimento, o agradecimento dela e o de tantos outros que não vão poder fazer esse agradecimento a você. Olá, quero agradecer essa oportunidade aqui, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Sou Eliane Gabriela, tenho 25 anos, atualmente eu moro em Minas Gerais, nasci em Espírito Santo, mas parte da minha vida foi em Minas. Eu estou total no meu lugar de fala, eu vivenciei 2 vezes a rua. Os meus pais, os meus genitores eram usuários de drogas. A gente viveu na rua, eu morei na rua até 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, eles me deram para uma família qualquer. E essa família, eu sofri abusos psicológicos e sexuais também. Convivi com eles, em média, 12, 13 anos. E desde então, eu sofria muito, muito, muito mesmo. E eu decidi fugir, porque na minha cabeça aquela era a melhor saída no momento. E aí eu fugi, fui morar na rua, vivenciei mais uma vez a rua. Sofri vários abusos sexual também na rua. Eu sempre ouvi falar do acolhimento institucional, mas eu sempre ouvi falar de uma forma negativa, que é algo, acho até importante trazer aqui depois também, o acolhimento institucional. E eu sempre ouvi falar mal, então eu falei, não, gente, eu prefiro ficar na rua do que vivenciar isso. E aí, mas só que foi passando os dias, foi passando os meses e eu sofrendo muito, muito, muito mesmo. Eu falei, cara, eu não vou ter outra saída, eu vou ter que procurar ajuda. Até que eu procurei o Conselho Tutelar mais próximo, que foi no centro de BH. Lá eu fui acolhida por uma conselheira extremamente humana, que até hoje eu tenho contato com ela, que é a Elaine. Ela me acolheu, a gente foi fazer a denúncia
de tudo aquilo que tinha ocorrido. De lá, eu fui encaminhada para o acolhimento institucional. Vivi no acolhimento institucional há alguns anos. Daí, eu fui inserida na terapia, né? Fui inserida em alguns programas de menor aprendiz. E dali, eu fui reconstruindo a minha vida. Nesse meio tempo, eu conheci os meus padrinhos, que se tornaram os meus pais hoje, que é a Rafa, o Leandro. A Rafa estuda aqui, né? E daí, a minha vida foi mudando aos poucos. E porque eu tenho uma gratidão tão grande por esses profissionais. Porque antes de serem profissionais, eles foram humanos comigo. Desde quando eu procurei o conselho até eu sair do acolhimento institucional. E eu sempre falo, conheça todas as técnicas, mas seja humano, sabe? E isso me deixa extremamente feliz. Hoje, estar conhecendo você, eu ouvi falar muito bem do seu trabalho. Não tive o prazer, né, naquela época de conhecer o seu trabalho, tudo isso, mas de alguma forma chegaram profissionais para me acolher, para fazer dar certo, porque toda a minha trajetória dizia que não era para mim estar aqui, e hoje eu estou aqui com 25 anos, sou formada na área da saúde também, e eu fico extremamente feliz quando eu acho profissionais que querem agregar, sabe? E não profissionais que só trabalham por dinheiro ou trabalham por status. E é isso. Fico extremamente feliz e desejo sucesso para você. Que bom que você está conseguindo dar Sim. esse depoimento aqui pra gente, essa superação. E de você chegar a conseguir falar tudo isso, né? Porque é difícil essa história. Sim. Eu passei um bom tempo, assim, bem recolhida, né? Traumatizada. E teve um dia que o meu pai falou comigo, olha, você precisa ajudar outras pessoas. A sua história é muito grande para ficar dentro de você. E daí a gente criou um Instagram, a gente tinha um plano de fazer um livro, e daí a gente conseguiu alcançar várias pessoas em meio desse Instagram, ajudando mesmo, acolhendo, fazendo denúncias, meninas relatando para mim, olha, estou vivenciando um abuso dentro da minha casa, estou precisando sair, e a gente conseguiu, sabe? E através dessa forma, eu fui achando meu propósito, sabe? E não estou dizendo que é fácil, e tem dias que a gente relembra e é tudo muito difícil, mas é o recomeço, né? O recomeço é lindo na vida de todo mundo, e poder recomeçar de uma forma honrada é muito feliz. Que bom que você está podendo não só recomeçar, mas poder dividir isso com as pessoas, de inspirar outras pessoas e mostrar que existem caminhos possíveis, apesar de tudo. Sim. Né? Sim. Obrigado. De Obrigado nada. pelo seu depoimento. É a nossa forma de te agradecer e dizer o seu trabalho dá fruto. Ela não passou pelo consultório na rua porque não existia, mas é o que eu falei para ela hoje. Certamente, se existisse, uma Liliana ou uma Camila faria contato com ela e teria acolhido. E aí? Ela venceu a situação. E isso é graças ao trabalho que vocês desempenham para muito mais do valor do salário, para muito mais, né, do apoio que vocês recebem. A gente viu isso, eu não estou dizendo isso porque é bonito. A gente viu, os nossos colegas todos aqui viram. Inclusive, eu queria pedir que eles viessem aqui agora para a gente agradecer. A gente preparou uma pequenina lembrança para você e para sua equipe. Ai, tá obrigada, tudo aqui? Gente. Diga o que é o que eu não sei. Aqui é seu. Obrigada. E aqui é para você dividir com os seus lá. E isso. Botar pra cá pra isso. não. Aí já ficou craque já nas câmeras. Então, assim, esse não foi um trabalho feito por uma pessoa. Todas essas pessoas aqui trabalharam, todos nós estivemos juntos, orientados pela Monique, com apoio da Estácio. Nós estamos aqui num estúdio que a Estácio disponibilizou para os alunos. Agradecer a professora Simone de Administração, que é responsável por esse espaço. E é isso, a gente está muito feliz. Acredito que cada um de nós aqui que esteve nesse ambiente com você, seja na rua, seja lá no ambiente físico, se sentiu motivado muito mais do que pela
pelo consultório na rua, mas pela forma como vocês trabalham o consultório na rua. É mais do que o que está instituído desde 2011, mas o que vocês dão diariamente desde que ele foi instituído em Angra dos Reis. Muito obrigado. Viu? Queria agradecer a vocês porque é muito bom a gente ver alunos, pessoas tão jovens, assim, tão iniciando na profissão, tendo essa vontade de aprender, porque a gente já recebeu alunos lá de outras especialidades e que eu via que chegavam lá para cumprir horário, que chegavam lá e iam mexer no celular. E vocês, a cada vez que entravam lá, os olhinhos brilhavam, vocês queriam perguntar tudo, vocês queriam saber tudo. Isso é muito bom, porque a gente hoje em dia não vê os alunos se esforçando, assim. Eu fiquei tão feliz que eu cheguei em casa. Gente, os alunos... Aí toda vez eu falo lá, os alunos de vocês não querem nada, mas os da psicologia querem saber tudo. Faço maior propaganda. Já conversei com pacientes lá que, como eu falei, que não foram todos, não puderam ir todos, mas num outro momento poder marcar com vocês, de ir lá. Já teve paciente se disponibilizando de contar um pouquinho da história também para vocês conhecerem. Então, assim, foi um prazer enorme ver que vocês estavam tão empenhados. Não era só um trabalho para vocês. Vocês, de fato, estavam querendo aprender tudo o que foi possível ali. Foi muito, muito gratificante. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Mesmo de verdade. Pessoal, esse foi o nosso primeiro Psicopapo. A gente espera, quem sabe, não? Quem sabe? Que seja o primeiro de muitos e a gente consiga tratar de outros assuntos importantes da psicologia aqui nesse espaço. A gente tem uma equipe competentíssima para isso. Eu acho que a gente, quem sabe, vamos trabalhar, vir aí né? Obrigado por você que assistiu até aqui. Faz seu comentário, deixa sua percepção sobre o nosso trabalho. E é isso. Obrigado a todos e até a próxima. Até.